livra-me de todo medo, teu amor, livra-me de todo medo. Eu não temerei, eu não temerei, ó Senhor. Teu amor, livra-me de todo medo. 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 Boa noite, shalom, meus amados, graça e paz. Como diz a canção, o amor de Deus nos faz forte a ponto de não temer. Não temer as tribulações, não temer as aflições que vamos passar nesta vida, amém? Amado, hoje nós vamos falar sobre eu não temerei. Nós vamos falar hoje sobre não ter medo, né? Vamos falar hoje também sobre o perigo do medo, o que o medo causa na minha vida e na sua vida, tá bom? Mas antes de nós assistir essa mensagem, eu convido a você, né, a ir lá, dar o seu like lá, se inscrever no canal se você não é inscrito, porque 2 vezes por semana a gente está, né, trazendo um bate-papo sobre a palavra de Deus para você, para sua família, para sua casa. Eu tenho certeza que é algo que vai abençoar o teu lar, a tua vida, em nome de Jesus, tá bom? Compartilhe o link também, né? Bote lá nas suas redes sociais, compartilhe esse link para que você possa estar abençoando muitas outras vidas. Eu tenho certeza que essa mensagem vai tocar o teu coração e tenho certeza que tem muitas pessoas sedentas também para ouvir essa mensagem, amém? Não esqueça que você é um semeador do reino de Deus, tá bom? Jesus certa vez, né, pediu para que a gente orasse, para que levantasse semeadores. Então, você faz parte desta oração. Seja um semeador comigo, tá bom? Vamos semear essa palavra de Deus, porque como a Bíblia diz, os campos estão brancos, estão cheios de pessoas, de vidas que precisam conhecer o amor de Deus, tá bom? Então, nós vamos começar a palavra em nome de Jesus. Bom, vamos lá então, vamos começar então. Como eu disse, a palavra de hoje é eu não temerei, não tenha medo, meu irmão, tá bom? Você não precisa ter medo, tá beleza? Eu quero contar uma história para você, né? A história do apóstolo Pedro, né? Um momento que ele permitiu que o medo, né, paralisasse ele, ele permitiu que o medo fizesse ele experimentar, né, algo tão maravilhoso, né, que seria na vida dele, mas por causa do medo ele foi impedido. Convido você aí na sua casa a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, o capítulo 14 e o versículo 27, e nós vamos fazer essa leitura e nós vamos conversar, tá bom? Diz assim: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não tenha medo, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Olha que interessante. Quero conversar com você sobre isso. Pedro, né? A Bíblia conta que eles tiveram medo, né, da situação, porque Jesus estava andando sobre as águas e eles acharam que Jesus era um fantasma. E aí gritaram, né? E Jesus disse: não temam, sou eu, Jesus. Então Pedro disse: Senhor, se és tu mesmo, permita-me ir até o Senhor. E Jesus disse: venha, Pedro.
Olha que interessante que a Bíblia diz que Pedro desceu do barco e a Bíblia diz que ele começou a dar alguns passos em direção a Jesus. Porém, olha que interessante. Porém, a Bíblia diz que ele começou a olhar para a força do vento. E ele começou a olhar para as águas, as ondas que batiam nas suas pernas. E ele teve medo. Olha que interessante, hoje eu quero falar um pouquinho sobre algumas experiências bíblicas, alguns fatos bíblicos de homens de Deus que paralisaram, né, que não souberam agir, que enfraqueceram diante do medo. Pedro foi um. O que eu posso aprender com o exemplo de Pedro? Olha que interessante, o problema de Pedro foi que ele perdeu o foco. O medo fez Pedro perder o foco. A Bíblia diz que enquanto ele estava olhando para Jesus, enquanto os olhos dele estavam fixos em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Porém, de repente, ele começou a olhar para o quê? Para o que estava ao seu redor. Sabe? E aí isso tirou o foco de Pedro. Tirou o foco de Pedro ao ponto que a Bíblia diz que ele teve medo. Então eu aprendo aqui que o medo, ele faz eu perder o foco. Dá um exemplo. Quantas pessoas vão fazer uma prova de carteira de motorista ou uma prova mesmo do vestibular, chegam lá, o medo faz eles perder o foco e eles se dedicaram tanto àquela semana, estudaram tanto aquilo e até sabem o assunto, sabem a matéria, sabem tudo. Mas chega lá na hora o medo paralisa e eles perdem totalmente o foco, eles perdem o controle de si. Sabe? Por isso que Jesus, ele fala, não tenha medo. Eu estava pesquisando na Bíblia e eu achei entre o Velho e o Novo Testamento, 54 vezes, né? A Bíblia dizendo, não temas. Olha que interessante, Josué, quando foi tomar posse da terra prometida, a primeira coisa que Deus disse para ele, está lá em Josué capítulo 1, Deus disse, Josué, não temas. Por que Deus fala isso para Josué? Porque Josué ia enfrentar obstáculos. Josué ia enfrentar desafios. E se ele temesse, se ele tivesse medo, ia paralisar. Paralisar o quê? O sonho de Josué. A promessa de Deus para a nação de Israel. Sabe por que pessoas não conquistam a promessa de Deus? Sabe por que pessoas não realizam sonhos? Porque são paralisados pelos seus medos. Por isso que Deus disse a Josué, primeira coisa que eu quero dizer, não tenha medo. Porque se você tiver medo, você não vai tomar posse da minha promessa. Qual era a promessa de Deus? Uma terra que emana leite e mel. Uma terra de paz e prosperidade. Quantas pessoas estão paralisadas e não conseguem sair dali? Porque estão paralisadas por causa do medo. Medo do quê? Olha que interessante, eu separei alguns medos. Tem pessoas que têm medo da morte. Tem pessoas que têm medo do futuro. Olha que interessante, a Bíblia diz, não anseis com o amanhã, porque o amanhã pertence ao Senhor. Eu não tenho medo do futuro. Sabe por quê? Porque o meu futuro está nas mãos de Deus. Olha que interessante a oração do Pai Nosso. Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso. Ele não diz assim, Senhor, eu já oro pelo pão de amanhã. Não, ele diz, Senhor, obrigado pelo pão de hoje. Pelo pão que o Senhor está me dando agora. Porque o amanhã pertence ao Senhor. Então tem pessoas, amados, que paralisam por causa do futuro. Tem medo. O que vai acontecer no futuro? Como é que Amado, não tenha medo. O futuro está nas mãos de Deus. E eu tenho certeza que Deus sonhou melhor para a tua vida. A mesma coisa é a morte. Tem pessoas que têm medo, não tenha medo. Porque a Bíblia diz que Jesus venceu a morte. Tragada foi a morte lá na cruz. Jesus venceu a morte. Então você não precisa ter medo disso. E automaticamente quando as pessoas têm medo da morte, elas têm medo do quê? Elas têm medo de envelhecer. As pessoas têm medo de envelhecer. Meu amado, daqui a alguns dias, dia 16, eu estarei fazendo 40 anos. E eu digo, como passou rápido esses 40 anos. Eu tenho muitas coisas muito vivas na minha memória, como se fosse ontem. Quando eu fiz meus 18 anos, quando eu servi o exército, quando eu estava casando,
Quando meu primeiro filho nasceu, minha primeira filha nasceu. Sabe? São coisas que estão presentes na minha memória como se fosse ontem. E eu estou chegando aos meus 40 e eu não posso ter medo de envelhecer. Por que eu vou ter medo de envelhecer? Eu sei que há promessas de Deus para a velhice. A Bíblia diz que na velhice ainda eu darei muito fruto, então eu não posso ter medo. Faz parte da vida. Tem pessoas que têm medo do novo. Sabe, meu amado, Deus tem coisas novas para você, mas você tem medo do novo. Então por isso que você está paralisado. Não permita você errar como Pedro errou. Qual foi o erro de Pedro? Ele olhou para o cenário que cercava ele. Pedro tirou o foco de Jesus e começou a olhar para o cenário. De repente ele começou a olhar para as ondas que estavam batendo nas suas pernas. De repente ele começou a olhar, ouvir o som do vento que estava forte. Sabe? Então não olhe para o cenário que te cerca. Olhe para o Senhor. Eu quero contar também a história de algumas outras pessoas também que você conhece, os espias de Israel. Deus havia dado a promessa que ele daria a terra que emana leite e mel. Então eles foram espionar a terra para então invadir a terra. Você conhece a história dos espias? Olha que interessante, eu vou contar o relato de pessoas que permitiram o medo tomar o seu coração e o relato de duas pessoas que não permitiram o medo tomar o seu coração. Você conhece a história? Josué e Caleb e os outros espias, os 10 espias. Eles foram espionar a terra, olharam a terra, olha que interessante, chegaram lá, viram que a terra era maravilhosa, que a terra era frutífera mesmo, a terra emanava leite e mel, era tudo aquilo. Porém, olha que interessante, como o medo, ele tira o foco, como o medo faz eu olhar para coisas que eu não tenho que olhar. Enquanto Josué e Caleb chegaram lá, o que eles olhavam? Eles olhavam que a terra era boa, que as frutas eram frutas enormes, grandes, que cachos de uva eram grandes, que tudo era maravilhoso. Os outros 8 espias, sabe o que aconteceu? Eles foram lá olhar, os muros são enormes, os homens são gigantes e eles são muito numerosos. Tu viu como o medo faz eu perder o foco? Faz eu focalizar naquilo que na verdade eu não tenho que focalizar. Porque Josué e Caleb sabiam quem havia prometido. Eles não precisavam ter medo. Porém, os outros espias, o medo fez eles olharem para o quê? Para o cenário. Não para a promessa. Não, para as coisas boas. Por que tem pessoas, amado, que não sabem desfrutar a vida? Porque não olham as coisas boas da vida. O medo, tenho medo do assalto, eu tenho medo de um tiro, eu tenho medo que roube minha casa. Tem pessoa que não viaja porque tem medo que rouba a casa, não vai numa festa à noite porque tem medo que vão roubar. Sabe, então o medo na verdade ela prende, o medo é uma prisão. A pessoa fica presa naquilo. Eu tenho medo de casar, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu tenho medo que roube meu carro, eu tenho... Sabe, e aí você fica preso. O medo paralisa você. Foi o que aconteceu com aqueles espias. Aí eles chegaram e trouxeram uma notícia totalmente negativa. Sabe, eu sei que nós estamos num tempo muito complicado e eu sei que muitas pessoas estão com medo. Todo dia a gente está recebendo notícia. Ah, o fulano morreu, o ciclano morreu. Mas, meu amado, junto com essa notícia, para de olhar para as pessoas que morreram. Olha quantas pessoas por dia também estão vencendo o coronavírus. Só que se a gente permitir o medo tomar conta, a gente vai ficar só olhando para as coisas negativas. Foi o que aconteceu com os espias, só olharam para o negativo. Porque o medo tira o meu foco. O medo me paralisa. O medo faz eu esquecer da promessa de Deus. O medo faz eu esquecer que eu sou ungido e chamado de Deus, como o exemplo de Saul. Saul foi um escolhido de Deus. A Bíblia diz que Deus escolheu ele e ungiu ele. Mas o medo tomou conta do coração dele. Sabe o que aconteceu? Quando Golias foi desafiar o exército de Israel, sabe onde é que estava Saul? Saul estava escondido dentro de uma barraca. Com medo. Sabe por quê? Porque o medo fez ele esquecer quem ele era. O medo fez ele esquecer quem foi que chamou ele e ungiu ele. Quantas pessoas têm medo? Meu amado, você foi escolhido por Deus. Você foi chamado por Deus. Não permita o medo paralisar você. O medo bloquear você. O medo impedir você de realizar os teus sonhos e chegar onde você quer. Por isso que a Bíblia diz, não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo.
Por quê? Porque o medo é algo negativo na vida do ser humano. Olha que interessante. Então, meu amado, lembra de uma palavra que Deus falou para Josué. Josué, não temas, porque eu sou contigo. Deus também fala isso ao profeta Jeremias. Não temas, porque eu sou teu Deus. Nós não temos o porquê ter medo. Sabe por quê? Porque a Bíblia lá em 1 João, capítulo 4, versículo 18, diz que o amor de Deus lança fora todo medo. Sabe o que você tem que fazer para vencer o medo? Você tem que abraçar o amor de Deus. Você tem que aceitar o amor de Deus na tua vida. Porque no momento que você se encher do amor de Deus, que você entender o amor de Deus na tua vida, você não vai ter medo. Porque Deus te ama tanto, que Ele foi capaz de enviar o seu único filho para morrer por você lá na cruz do Calvário. Você entendeu a dimensão do amor de Deus por você e por mim? Sabe, olha que interessante, tem um versículo que diz, não tem mais o que há de comer, com o que há de vestir, com o que há, sabe? Aí Deus diz assim, se os passarinhos Deus alimenta, ainda mais vocês são filhos de Deus. Se Deus veste os lírios do campo, imagina vocês que são filhos de Deus. Sabe, então às vezes a gente esquece isso. Nós esquecemos quem nós somos, quem nos chamou, quem nos gerou, quem nos comprou. Foi Deus. Você não precisa temer. Você só precisa confiar. Você só precisa receber o amor de Deus na tua vida através de Cristo Jesus. Que o Espírito Santo possa tocar você nessa noite através desta palavra e que você possa entender quem você é. Você não precisa temer, porque você tem um Deus que disse, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Ele é teu Deus. Amém? Não esqueça isso. Tá bom, meu amado? Esta é a palavra de hoje. Não tenha medo, porque Ele é teu Deus. Amém, amado? Deus é fiel. Você não precisa temer, porque nós servimos a um Deus que é fiel e um Deus que não falha. Amém? Vamos cantar essa canção? Eu tenho certeza que você conhece. Se você não conhece, você vai aprender, porque ela é bem fácil. Amém? Aí, cante comigo. Sua fidelidade é grande. Sua fidelidade